didático de vocês, na página 5, vamos fazer atividades 1, 2 e 3. Acompanhe comigo a leitura das atividades. Vamos lá, então. Aí, na página 5, temos uma Fazendo Ciência. É uma experiência, porque a gente não tem como a gente fazer, porque a gente não tem essa planta. Mas, pelo passo a passo que está escrito aí, a gente consegue responder. Vamos lá? Questão número 1. Por que podemos dizer que essa é uma maneira de reproduzir uma planta assexuadamente? Por quê? Aqui é uma experiência o quê? Você vai cortar uma folha, colocar ela para brotar na água, depois plantar na terra. Então, vamos lá. Porque no processo vai ocorrer a participação apenas de um indivíduo. Por isso que a reprodução dela é assexuada. Lembra que eu falei na aula? Então, como a participação apenas da folhinha que foi cortada, então a reprodução é assexuada. Por quê? Porque ocorre o processo, a participação de apenas um único indivíduo. Então, não vai ter a variabilidade genética, tá? Vai ser, no caso, a nova planta vai ser idêntica à original. Questão número 2. Se a planta de onde foram retiradas as folhas tiver flores rosa, qual será a cor das flores das plantas filhas? Se é uma muda, então vão ser idênticas, então vão ser rosas também, né? Questão número 3. Podemos afirmar que nosso experimento produziu clones da planta inicial? Sim ou não? Sim. Aí vocês vão pesquisar o que é um clone. Aí vocês vão escrever a definição de clone na questão número 3. Na página 8, temos a questão de número 1 a número 4. Acompanhem comigo. Questão número 1. Complete as frases abaixo que fazem referência à reprodução assexuada dos organismos. Depois, por meio de desenhos, represente essas formas de reprodução. Letra A. Um organismo unicelular, como as bactérias e certas algas, podem se dividir em dois geneticamente iguais. É o processo da... Lá na videoaula eu falei sobre as bactérias, sobre a divisão delas, que tem um nome. Qual que é esse nome? Vocês vão escrever aí. Letra B. Alguns organismos, como as hidras, podem se reproduzir assexuadamente. Para ajudar vocês, lá nas imagens tem uma imagem de uma hidra. E lá está escrito, exemplo de... Aí vocês completem aí. Questão número 2. Complete o quadro a seguir com as características gerais que diferenciam a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, tá? Então, vamos lá. As características. Qual o número de indivíduos envolvidos? Na reprodução assexuada é somente 1. Na reprodução sexuada são os 2, tá? Aí vocês vão escrever, debaixo da sexuada escreve somente 1, debaixo da sexuada, 2. Próxima característica. A variabilidade genética na sexuada. A variabilidade genética? Quase nenhuma, né? Só quando há mutações. Então, vocês vão escrever quase nenhuma. E na sexuada? Sim, porque envolvem dois gametas, não é? Então, vocês vão escrever apenas sim. Próxima característica. Ocorre nos seres humanos a reprodução assexuada? Não, os seres humanos precisam de ser os 2. Então, a assexuada é não e a sexuada é sim. Próxima característica. É muito comum em bactérias. É assexuada ou assexuada? A assexuada, né? Que só as bactérias se reproduzem sozinhas. Então, vocês vão escrever sim para sexuada e não para sexuada, tá? Como ocorre essa forma de reprodução em plantas? Assexuada. Partes da planta podem dar origem a novos indivíduos. Já na sexuada, é o pólen que chega até a parte feminina da flor, onde ocorre a fecundação. Próximo. Como ocorre essa formação de reprodução em animais? Na assexuada, pode ocorrer por brotamento ou partenogênese. Na sexuada, há uma participação dos gametas que se unem, dando origem a um novo embrião. Questão número 3. Considere que as formas representadas abaixo
ilustram esquematicamente dois tipos de reprodução. Indique o nome do tipo de reprodução esquematizado e se é um exemplo de reprodução sexuada ou assexuada. Vamos lá então. O primeiro esqueminha aí. Temos aí um retângulo, vou formar dois idênticos. Então, como que é o nome do processo? É conhecido como a reprodução das bactérias, divisão simples, tá? Qual que é o tipo de reprodução? Assexuada. Por quê? Porque tem a participação apenas das bactérias. No segundo esquema, temos aí uma divisão, né? Então, como que é o nome desse processo? Olha, que é um círculo, aí lá em cima ele está aparecendo um broto, né? Então, depois ele separa. Então, como é o nome desse processo? O próprio nome já diz, brotamento, tá? Qual que é o tipo de reprodução? Assexuada. Por que que é assexuada? Porque, como é brotamento, necessita só da própria planta, não necessita de outro. Questão número 4. Considerando as principais características da reprodução assexuada e da sexuada, relacione as colunas a seguir. Vocês vão relacionar aí reprodução assexuada número 1 e reprodução sexuada número 2. Aí vocês vão colocar aí, ó. Qual das reproduções envolve a participação dos gametas? Assexuada ou sexuada? Vocês vão colocar. Qual reprodução o ser gerado é igual ao ser que deu origem? Ocorre em seres humanos. Envolve o processo de fecundação. É comum em bactérias. Aí vocês vão enumerá-los aí, tá? Bom, meninas, após a gente ter feito as nossas atividades, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem no item Fale com o Professor, que logo lhe darei o retorno, tá bom? Então, até a próxima aula.